Passo a palavra para o senhor Carlos Rocha. Novamente, é muito aguardado a palestra dele, que é o presidente do Instituto Voto Legal, empresa responsável por relatório que aponta falhas na segurança das urnas eletrônicas. Engenheiro do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O senhor tem 10 minutos, com mais 5 de tolerância. De antemão, já lhe agradeço muito pela sua presença aqui, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, senhor Carlos Rocha. Boa tarde, senador Girão. Na sua pessoa, cumprimento a todos os parlamentares. Muito obrigado a toda a audiência. Nós vamos compartilhar aqui uma apresentação e depois estaremos à disposição para perguntas. Bom, o Instituto Voto Legal foi criado no ano passado e o objetivo é prestar serviços de assistência técnica e estratégia para a fiscalização eleitoral, em sistemas eleitorais. A gente pode atuar nas diversas atividades e realizar auditorias independentes nas eleições brasileiras. Na agenda de hoje, eu vou falar rapidamente do Instituto, vou informar que o Partido Liberal contratou uma equipe do Instituto para fiscalizar as eleições, vamos falar da fiscalização, vamos dar destaque a alguns documentos, a resolução do TSE que dispõe sobre a fiscalização e auditoria, e vamos mencionar mais 2 documentos técnicos publicados pelo TSE, o glossário das eleições informatizadas, o formato dos arquivos log, e vamos concluir com um breve resumo dos indícios de mau funcionamento que foram identificados no nosso trabalho. O Instituto, então, propõe melhorias para o sistema, esse é o nosso propósito. Nós mantemos um canal com vídeos e entrevistas e podcasts que nós temos tido a oportunidade de fazer para esclarecer. Eu sou o presidente do Instituto, sou empresário, sou formado no ITA em 1977 e tive o privilégio de liderar a equipe que desenvolveu e fabricou a urna eletrônica nos anos 95, 96 até 2000. O nosso vice-presidente, Márcio Abreu, também empresário e colega do ITA, formado em 1990, e é especialista também em segurança da informação e governança. Trabalhou 10 anos em empresas como Accenture e depois outros tantos como CIO de grandes empresas como Unilever e Cisco. Em julho, o Partido Liberal contratou uma equipe técnica que é altamente qualificada e politicamente isenta. A nossa atuação é estritamente técnica, porque o estatuto do Instituto veda qualquer ação política. O objeto do contrato com o partido foi realizar uma fiscalização de todas as fases da votação, apuração, totalização. O trabalho iniciou em julho e ele conclui em dezembro. Essa fiscalização ela é sustentada pela Lei Eleitoral 9504, aprovada no Congresso em 97, onde 2 destaques: os partidos poderão fiscalizar todas as fases do processo eleitoral, no artigo 66. E no parágrafo 7º, os partidos têm a liberdade de constituir um sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização. Nesse trabalho, nós propusemos, e o Partido Liberal concordou, foram utilizados os instrumentos de fiscalização do Tribunal de Contas da União, notadamente o instrumento de levantamento, que é a coleta de informações, a auditoria de conformidade, e agora estamos na etapa de auditoria operacional, ou seja, o que terá acontecido na operação. Todos esses instrumentos são muito bem documentados pelo TCU e nós estamos seguindo exatamente a metodologia que eles documentaram e utilizam. Eu queria destacar, em primeiro lugar, que quem audita sempre constrói valor para a organização auditada. E a colaboração é construtiva. Isso consta da nossa proposta inicial ao PL, tem um destaque no nosso contrato de serviço, ou seja, toda a organização auditada espera que quem audita colabore para a sua imagem, para a confiança dos seus clientes e dos seus funcionários na organização. E é assim nesse trabalho, ou seja, não existe qualquer atitude de confronto. Eu tenho uma jornada profissional de muitos anos, desde 95, quando começamos a trabalhar nas primeiras urnas, e sempre estivemos à disposição e sempre procuramos contribuir tecnicamente com o TSE. Inclusive, lá em 2016, quando
o ministro Gilmar era presidente, nós fomos convidados e contribuímos para viabilizar uma estratégia que permitisse ao TSE contratar o desenvolvimento de uma urna eletrônica que incluísse a impressão do comprovante impresso, não o comprovante do voto. E isso foi feito, trabalhamos no projeto, e o TSE apresentou para a sociedade, em 2017, uma urna desenvolvida que seguiu exatamente a nossa recomendação em 2016. O nosso trabalho não é pontual, ou seja, o que aconteceu agora recentemente não aconteceu do nada, isso é parte de um processo que tem várias etapas, iniciou lá em julho, depois, no início de agosto, nós entregamos o primeiro relatório, que foi o levantamento de toda a documentação, nós trabalhamos com documentação pública, disponível no site do TSE, do Tribunal de Contas, do ITI, e em vários outros sites, no site da ABNT, todo o trabalho é suportado por normas brasileiras para as mais diversas atividades. No início de setembro, foi entregue o primeiro relatório da auditoria de conformidade e esse relatório incluiu uma auditoria de pré-certificação e segurança da informação nos sistemas do TSE, no contexto do TSE, e inclui toda uma análise de critérios na norma ISO 27001. Foram 215 questões apresentadas ao TSE e respondidas pelos nossos auditores e que foram entregues em anexo ao relatório. Então, inclusive, o TSE ganhou aí uma auditoria de pré-certificação e segurança da informação, que normalmente é um trabalho prestado, né, por empresas que querem avançar nos seus sistemas de segurança. No início de outubro, nós então entregamos uma versão 2.0 dos relatórios de levantamento e auditoria e no início de novembro nós entregamos uma apresentação executiva final. Todos esses documentos são entregues ao PL, inicialmente como documentos confidenciais, depois eles são entregues ao TSE e nós temos nos colocado à disposição do TSE para conversar sobre esses documentos e responder a questões técnicas. Nós fomos muito bem atendidos no início do trabalho pela doutora Cristine Petter, secretária-geral da presidência do TSE naquela época, mas depois que a gestão mudou, não tivemos mais oportunidade de ter reuniões técnicas, o que seria muito importante nesse tipo de trabalho. A atividade em curso solicitada pelo PL foi realizar, após as eleições, uma auditoria do log de urna. O nosso trabalho ele é exclusivamente técnico e a gente segue especificamente as instruções fornecidas pelo TSE, na resolução que foi publicada no final do ano passado e dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Essa resolução ela é similar às resoluções publicadas nos anos anteriores, sempre um ano antes, né? No final do ano anterior a uma eleição, o TSE publica uma resolução para dispor sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria, ou seja, isso é um procedimento normal, existe há muitos anos, e sempre no ano anterior o TSE publica uma resolução para regular a fiscalização e auditoria. Então, o nosso trabalho segue exclusivamente a orientação técnica do TSE. E a auditoria utiliza a documentação pública disponível no site do TSE e o log de urna fornecido de maneira pioneira. Isso é um avanço muito importante de transparência do TSE. Agora, esse ano, foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral disponibilizou, no dia seguinte à votação do segundo turno, o log de todas as urnas eletrônicas, e o log é informado pelo TSE como um elemento de auditoria importante aos partidos políticos. Ou seja, nós estamos analisando um instrumento de auditoria que foi divulgado pelo TSE para esse fim, né? A resolução publicada pelo TSE é feita exatamente para isso, e ela dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria dos sistemas eletrônicos de votação. Logo, no artigo 1º, fica claro que os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema serão regidos por esta resolução. Então, o que temos feito como equipe técnica, trabalhando para o Partido Liberal nesse trabalho, segue exatamente aquilo que foi regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Nesta resolução, existe uma previsão das ações após a eleição. Existe lá uma seção específica para verificação extraordinária após o pleito, né? E tem 2 artigos, e é com isso que nós estamos trabalhando. Então, as entidades poderão solicitar uma verificação extraordinária. E quando é que isso é possível? Quando surgem fatos extraordinários, naturalmente apresentados indícios e circunstâncias que precisam ser evidenciados e documentados como de fato foram. Então, trata-se de um fato absolutamente natural, previsto na resolução do TSE, verificar após as eleições os diversos sistemas. Nós focamos, nesse caso, por orientação do cliente, que é o partido, a análise nos sistemas instalados nas urnas eletrônicas, mas, em especial, os logs de urna gerados por esses sistemas que estão operando nas urnas eletrônicas. Um documento importante é o glossário das eleições informatizadas. No dia 1º de agosto, ocorreu a primeiro encontro do TSE com as entidades fiscalizadoras e os partidos políticos. Isso ocorreu na sede do TSE e nós tivemos a oportunidade de participar. Foi uma reunião bastante produtiva, bastante abrangente, onde o TSE não só apresentou todas as oportunidades de fiscalização, os instrumentos, mas entregou documentos impressos que depois também estavam publicados no site do TSE. E nós gostaríamos de destacar, em especial, esse glossário, que foi um folheto distribuído para nós naquele primeiro encontro. Porque esse glossário, ele define exatamente o que é o log de urna. E o glossário, então, explica que os logs são registros de atividade, como histórico de qualquer sistema. E ao se analisar o log, é onde se vai localizar eventuais alterações, acessos e falhas, naturalmente, que os programas registram no log. Então, o próprio glossário diz que a urna registra todos os eventos relevantes do seu funcionamento e falhas encontradas, né, que ocorreram na operação desse sistema. Então, quem registra eventuais erros de operação e eventuais não conformidades é o próprio programa que funciona na urna. E esse glossário, então, destaca que o log de urna é um elemento de auditoria importante para os partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras. Ora, estamos usando esse instrumento de auditoria. Esse documento aqui é o documento que especifica o que deve existir nos arquivos de log. É um documento que se chama Formato dos Arquivos de Log, que também está publicado no site do TSE. E aí ele informa que é um documento em formato texto simples, que pode ser lido em qualquer editor de texto, e onde é que se encontra esse log, e o TSE publica ao lado dos outros 2 arquivos. Quando se acessa o portal do TSE, que está no link resultados.tse.jus.br, é possível se definir um município, uma zona e uma seção, e quando se acessa aquela página específica de cada seção, estão lá disponíveis 3 arquivos. O boletim de urna, cuja função é informar os resultados daquela sessão eleitoral, o registro digital do voto, o RDV, cuja função é mostrar os registros dos votos e permitir uma eventual recontagem, como explica o TSE. E o terceiro arquivo é exatamente o log de urna, cuja função é auditar o funcionamento da urna. É o elemento de auditoria importante para os partidos políticos, como informado no documento glossário. Nessa especificação dos arquivos de log, logo no começo, é importante deixar claro que dentro do arquivo de log, cada linha representa um evento. Então, na resposta que recebemos do TSE, nos foi dito, olha, é perfeitamente possível associar o arquivo log a uma urna. E nós concordamos, é isso que nós estamos fazendo. Nós consideramos que cada arquivo de log fornecido pelo TSE está associado a uma urna física. É exatamente esse o nosso entendimento, concordamos com os colegas do TSE. A nossa análise ela é focada no conteúdo de cada linha. Ou seja, quando o conteúdo de uma linha
está correto, isso confirma que o funcionamento está dentro do esperado. Quando se encontra alguma informação, algum campo preenchido com uma informação que não é aquela que deveria estar lá para o funcionamento correto, surge exatamente um indício. Em relação ao formato, eu acho que é importante mostrar para vocês porque essas são as informações que constam de cada linha e elas têm que estar corretas em cada linha. Então, a data e a hora, que define exatamente o momento que cada evento de operação da urna ocorreu, né? A severidade do evento tem várias categorias, pode ser uma informação, pode ser um erro, existem lá várias categorias documentadas, e tem esta informação que é muito relevante, que é o código identificador da urna. Por que é relevante? Porque essa informação, assim como a data e a hora, são lidas pelo programa da urna no hardware. Ou seja, para vincular o registro de cada evento, de cada atividade em uma linha do log, o programa que gera esse log, ele vai no equipamento físico e lê no hardware essas duas informações. A data e a hora estão no campo de carimbo de tempo e na coluna 4, o código de identificação da urna, que é o número de série único de cada urna. E por que é importante isso? Porque o log é feito exatamente para isso, para você registrar cada evento e demonstrar que no registro daquele evento, o programa leu o hardware e vinculou aquela atividade, aquele registro do evento, a uma urna física. Por isso que é muito importante que esse código esteja registrado com o valor correto. Olha, aqui vale destacar que o nosso trabalho consistiu exatamente em analisar os eventos ocorridos nas urnas, que esses eventos foram registrados nas linhas do log. E essa análise, essa comparação, foi feita de acordo com a especificação do TSE. Então, nosso trabalho é bastante simples de compreender. Nós analisamos os arquivos log de todas as 472.075 urnas eletrônicas, nós comparamos todos os arquivos log com as especificações. Para fazer isso, nós usamos uma plataforma de última geração de análise de dados em larga escala. Foram identificados nessa análise de dados 3 registros que conflitam com especificações técnicas e com legislação. O primeiro indício de mau funcionamento foi um erro do código de identificação da urna nas linhas dos logs de todas as urnas de modelos antigos. Ou seja, naquelas linhas onde deveria estar o código de identificação correto, está publicado nos logs fornecidos pelo TSE um código espúrio, um valor espúrio, que não representa qualquer urna. Então, evidentemente, isso prejudicou associar cada atividade, cada linha do log com a urna física em que ocorreu aquele log. O segundo ponto de atenção relevante é o travamento da urna eletrônica. E como é que se identificou o travamento? Ao fazer uma análise, o log se verificou uma atividade que é urna desligada pela chave. Para uma urna ser desligada pela chave, é necessário que o mesário levante da mesa, vá até a urna, insira uma chave, como fosse uma chave dessa de armário de academia, ele tem que inserir uma chave na traseira da urna e intencionalmente desligar. Não existe um botão liga-desliga que permite um desligamento involuntário. Então, para que o mesário tenha levantado da sua mesa, ido até a urna e desligado da urna, é porque ela terá travado. E isso fica claro na mensagem de erro que surge exatamente antes do evento de desligamento. É importante destacar que esses eventos de desligamento, eles ocorreram durante a votação de um eleitor. Ou seja, o eleitor estava votando, a urna travou e o mesário foi lá e desligou. Claramente, uma urna travar não é um evento esperado, então ele é um indício de mau funcionamento. E, por fim, em relação ao sigilo do voto, existem 2 tipos de sigilo. Existe o sigilo do conteúdo do voto, evidentemente, que precisa ser protegido, mas é preciso assegurar o anonimato do eleitor. Isso está na lei, isso está, inclusive, em votos do Supremo Tribunal, quando considerou inconstitucional o comprovante impresso do voto em 2 ocasiões, né? A última vez foi
quando considerou inconstitucional a lei que definiu o comprovante impresso do voto em 2015. Quando isso foi julgado, um dos itens que está lá no texto do voto do relator e comentado por outros ministros é não só o sigilo do conteúdo do voto é importante, mas a proteção do sigilo dos dados pessoais do eleitor associados com o momento em que o eleitor votou. Eu vou mostrar para vocês aqui, peço desculpas, porque é uma coisa técnica, a gente procurou colocar aqui em vermelho, mas vocês podem ver logo em cima, existe aqui número de série errado em todas as linhas do log. Então é esse número que está aqui, 67.305.985, esse número, que é um número espúrio, ele não representa nenhuma urna física, ele está registrado em todas as linhas e todos os logs de todas as urnas de modelos antigos, de 2015 para trás. Então, esse é o primeiro indício de mau funcionamento. O segundo tema é o travamento. Aqui embaixo do lado direito, a urna trava. Como é que se sabe que a urna trava? Porque existe na linha 2169 lá uma mensagem de erro, que vocês estão vendo lá, tem um código todo estranho, mas aquilo é uma mensagem de erro. E aí, a urna que estava no momento 11 horas da manhã, 11 minutos e 51 segundos, ela para, ela fica até às 11h17, sem executar nenhuma atividade, existe uma mensagem de erro, e aí a urna é desligada pela chave. A única razão para a urna ser desligada pela chave é porque ela travou. Ora, quando uma urna trava, e esse evento aconteceram dezenas de milhares de vezes em diversas urnas, isso demonstra uma possível falha no programa da urna, porque é um produto que está funcionando corretamente, ele não trava. Espero que isso seja simples de ser compreendido. Qual que é a complicação adicional? Quando a urna trava, está registrado no log o nome de um eleitor, o nome completo de um eleitor. Existem outras situações em que aqui, no lugar do nome do eleitor, está o título, o número do título do eleitor. E existem outras ocasiões em que as informações são publicadas incompletas ou com erros. E claramente vocês estão vendo aqui que na coluna 2 está escrito erro, ou seja, ocorreu um erro. Se esse erro acontece inúmeras vezes e se ele exibe o nome completo de um eleitor associado ao momento de votar, isto é considerado, tecnicamente, uma violação do sigilo do ato de votar. Ou seja, esse eleitor, com esse nome, votou naquele momento. Não se está falando aqui de sigilo do conteúdo do voto, mas o sigilo do ato de votar também é um problema e é um indício de mau funcionamento. O terceiro ponto de destaque, esse eu já tive a oportunidade de publicar artigos sobre isso, na página do nosso Instituto existe uma descrição desse tema, e inclusive no ano passado, em 2 ocasiões, nós tivemos reuniões com o TSE, sendo que na segunda ocasião, que foi em junho, nós tivemos a oportunidade de sermos acompanhados pelo presidente da Associação Nacional de Certificação Digital. Ora, há um entendimento de quem trabalha nessa área de que é necessária a assinatura digital de documentos eletrônicos com um certificado digital ICP Brasil. Ou seja, a ausência da certificação digital ICP Brasil faz com que documentos gerados pela urna eletrônica percam a garantia da presunção legal de veracidade. Isso está disposto no artigo 10º da medida provisória 2200, que foi a legislação que criou a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Existe também o artigo 4º da Lei 14.063 de 2020, que também trata desse tema. É um tema mais técnico, né, específico, ficamos à disposição para esclarecer. Os técnicos do TSE informaram que a autoridade certificadora urna, que é utilizada pelos técnicos para gerar certificados que assinam os documentos gerados pela urna, essa autoridade certificadora não foi credenciada ainda pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Para que um certificado digital ICP Brasil seja emitido por uma autoridade certificadora, ela tem que passar por um credenciamento no ITI. O TSE tem um convênio
que foi assinado com o ITI em 2017, já tem convênios anteriores, mas o último foi assinado em 2017. Mas não foi pedido ao TCU o credenciamento da autoridade certificadora do TSE, nem da AC Urna e nem da AC da Justiça Eleitoral. Volto a destacar que o nosso trabalho é um trabalho de auditoria estritamente técnico. O nosso trabalho não atacou as urnas, nós consideramos as urnas um bom produto. Nós estamos aqui apresentando oportunidades de melhoria. Em nenhum momento nós mencionamos fraudes, não nos cabe afirmar, porque não temos evidências disso, e isso será analisado dentro do processo de verificação extraordinária e, eventualmente, se for necessário, que o TSE que vai decidir isso, naturalmente existem, por exemplo, especialistas em perícia digital forense na Polícia Federal que podem fazer um aprofundamento para descobrir as causas eventuais que geraram esses erros. Pode ser meramente um erro de programação. O nosso relatório, então, ele apenas apresentou indícios de mau funcionamento, seguindo estritamente as instruções do TSE para fiscalização e auditoria após o pleito, que é o que está previsto na resolução 23673 do próprio TSE. Era isso que eu tinha para contar para vocês, espero que eu tenha conseguido ser claro, mas se tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Olha, muitíssimo obrigado pela sua explanação. Doutor Carlos Rocha, ele que é o presidente do Instituto Voto Legal, IVL, empresa responsável por relatório que aponta falhas na segurança das urnas eletrônicas. Doutor Carlos, ele é engenheiro formado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Senador Girão, Senador Reins. eu pediria